Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Machado, eu sou a gestora do Centro Educacional AMS e hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula do curso gratuito de Educador Social. Bom, hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade, comportamento e leitura do contexto. Lembra que na nossa primeira aula eu falei que a gente ia estar voltando para falar sobre essa questão da vulnerabilidade? Vamos entender então o que é e o contexto que ela acontece. Nem todo comportamento é desobediência. Muitas vezes, esse comportamento é sobrevivência. E o que é, afinal, a vulnerabilidade social? Bom, vulnerabilidade social é quando a gente está falando de indivíduos que têm uma fragilidade de direitos, instabilidade familiar, violência, pobreza, negligência ou exclusão social. Esses são alguns fatores que a gente consegue enquadrar uma pessoa no caso de vulnerabilidade social. Fragilidade de seus direitos. Se você tem um direito à educação e esse direito ele é impedido, interrompido, um direito à saúde, um direito ao brincar, um direito ao cuidar, e esses direitos eles são negligenciados, então ele está um indivíduo vulnerável socialmente. Assim como a sua instabilidade familiar, se ele tem os pais que não cuida direito, que abandona, se ele tem os pais que deixa sozinho em casa, esses são sujeitos de vulnerabilidade. A violência, seja a violência física, a violência mental, a violência sexual, a extrema pobreza, no caso de uma pessoa tão pobre que falta aí suas condições básicas de higiene, saneamento básico, ele está em vulnerabilidade também. A negligência, né, que a gente já abordou, e a exclusão social, aquela pessoa que está exclusa da sociedade, cativeiros, né, como se fosse presa em cativeiros, são todos esses casos de vulnerabilidade social. E vulnerabilidade, ela não é apenas a falta de dinheiro, né? Ela pode ser emocional, relacional ou estrutural, como a gente já falou. São os três tipos de vulnerabilidade que nós temos: social, emocional e o familiar. E aqui alguns exemplos rápidos, né, que a gente já está vendo, já comentou um pouquinho. Por exemplo, quando eu falo da vulnerabilidade social, insegurança alimentar, que é a falta de acesso regular aos alimentos de qualidade. A gente vê muito isso nas escolas, onde as crianças muitas vezes têm na escola a única alimentação do dia e assim como outros ficam levando ou evitam comer na escola porque não estão acostumados a comer esse tipo de alimento e comem muitas fofuras, né, esses biscoitinhos cheios de corantes, muito suco, refrigerante, alimentos que não são saudáveis para você ficar comendo a todo momento. O desemprego ou o trabalho precário, que é a falta de renda estável, proteção social, saneamento básico inadequado, a ausência de água potável ou até mesmo do esgoto, baixa escolaridade ou acesso à educação, que limita a oportunidade de conhecimento até mesmo da saúde, exclusão social e discriminação, que é o racismo, machismo ou homofobia que limitam o acesso aos serviços. Então, nesse caso de exclusão e discriminação, é quando você é excluído por um desses itens, né, dessas condições, e isso te impede, te limita aos direitos que você tem. Emocional. A gente tem a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional extremo. Então, quando você está num trabalho também que está esgotando toda a sua saúde emocional, e isso acaba se tornando uma síndrome, um transtorno. Os traumas na infância, que são vivências passadas que geram impactos psicológicos duradouros. Então, quando ela não é tratada, ela vai gerar consequências no futuro. E essas consequências pode ser um caso de vulnerabilidade, porque vai deixar você vulnerável a fatores externos. Síndrome do pânico, transtorno distímico, que é a depressão crônica leve, mas contínua. Baixa tolerância à frustração, dificuldade em lidar com problemas, gerando grande estresse. E hoje em dia a gente está tendo um aumento muito grande dessa baixa tolerância à frustração, porque a gente não está deixando as nossas crianças se frustrarem. Então a gente está vivendo um momento da sociedade onde as crianças elas estão tendo muito mais carinhos, mimos, né, vamos dizer assim, das famílias, até mesmo pela ausência das famílias. E então é uma forma de compensação que a família está encontrando
para poder compensar essa ausência são presentes, são esses mimos que eles estão dando, e com isso as crianças não estão conseguindo mais lidar com seus próprios sentimentos, não estão conseguindo ter uma tolerância com as suas frustrações. E só que isso vai gerar adolescentes que vão continuar com essa dificuldade e adultos também. E isso vai deixar eles em condições de vulnerabilidade emocional. E o nosso papel como educador social também vai ser trabalhar nesse ponto. E a gente também tem a vulnerabilidade familiar, que é a negligência, que é a falta de cuidado com crianças, idosos ou dependentes, né, que você tenha, conflitos intensos ou divórcio litigioso, que torna ali o ambiente familiar muito tóxico. A violência patrimonial, que é a retenção de documentos ou dinheiro para um familiar. Parentalidade disfuncional, pais com distúrbios psíquicos ou incapazes de cuidar dos seus filhos. E abuso de substâncias, né? Seja as drogas, o álcool, que pode afetar o ambiente familiar. Isso tudo, gente, são exemplos rápidos de vulnerabilidade social que a gente pode ter, emocional ou familiar. O comportamento, ele é um sintoma, né? A gente já tem falado sobre isso. E ele comunica o que a criança ainda não consegue dizer. A apatia pode ser tristeza, aquela criança muito parada, tímida, quieta, que quase não fala. A indisciplina pode ser uma busca por atenção, um grito de socorro. A hiperatividade pode ser uma desregulação emocional, ela não consegue controlar ali as suas emoções, não consegue colocar pra gente o que está acontecendo. E a agressividade pode ser uma forma de medo, ou seja, eu tenho tanto medo que eu agrido ao invés de conversar. Eu prefiro afastar as pessoas ao me machucar. Então, pode ser também uma forma de medo. E alguns indicadores de alertas que a gente precisa ter como educador social. Mudança brusca de comportamento de uma pessoa. Ela era de um jeito e mudou de repente desse comportamento. As faltas frequentes, seja nos atendimentos, seja na escola. Então, por isso, muito importante a busca ativa que a gente faz. O isolamento, quando essa pessoa começa a se isolar da sociedade. Queda repentina no rendimento, era um aluno exemplar, daqui a pouco esse aluno começou a ter um rendimento caído, vai caindo o rendimento dele, começa a ser um aluno que começa a dar preocupações. Relatos indiretos de violência e descuido extremo com a própria higiene. Aquela criança que sempre vinha arrumadinha, daqui a pouco começa a vir mais desarrumada, um pouco suja, às vezes com mau cheiro. Então, tudo isso são alertas de vulnerabilidade, tá? O educador social, ele observa antes de intervir. Então, antes de a gente intervir, a gente tem que observar bem, tá? Indisciplina ou sofrimento, né? Só para a gente entender o que pode ser uma indisciplina, o que pode estar levando a gente para o sofrimento. Por exemplo, a indisciplina ela é muito pontual, ela acontece, mas ela acontece em determinados momentos que você consegue identificar. Desafio às regras e situações isoladas. Agora, quando a gente está falando de um sofrimento emocional, essa indisciplina aí vira um sofrimento quando ela é persistente, quando ela vem com um pedido de ajuda e quando ela está num contexto que ela é recorrente. Então, o contexto ele vai definir a intervenção para uma indisciplina ou para um sofrimento, tá? E o que a gente não deve fazer? Expor os alunos. Eu vou falar, vou fazer aquela explanação na frente de todo mundo. Não, evita. Ironizar, né? Rotular, colocar aquele rótulo já, definir aquela criança como uma criança problema, uma criança indisciplinar. Ignorar esses sinais. Você está vendo, mas você prefere não observar mais, você prefere não acreditar naqueles sinais que estão aparecendo, porque muitas vezes pode ser difícil de você lidar com eles. E resolver sozinho. Não resolva sozinho. Quando você observa alguma coisa, trabalhe em equipe, seja na escola, seja nos centros de referência, seja em outros lugares, né? Às vezes até nos pronto-socorros que você trabalha também, nos hospitais. Sempre tem uma equipe lá para te ajudar. Você não precisa trabalhar sozinho. E quando a gente fala de escola, de vulnerabilidade, seja da criança, do adolescente, do idoso,
A gente tem as redes de proteção, que pode ser a escola, a família, o conselho tutelar, o CRAS. E é muito importante a gente ter em mente, né, essas palavrinhas aqui, que é a escuta, a presença, o não julgamento e o acolhimento. Você já puniu um pedido de socorro sem perceber? Deixa aqui também nos comentários desse vídeo se você já presenciou e só depois você percebeu que aquilo que você puniu, na verdade, era um pedido de socorro. Te aguardo para a nossa próxima aula.